Olá, boa tarde, pessoal, amigos do canal, representantes comerciais. Estamos aqui mais uma vez para uma nova gravação e desta vez estamos trazendo, pela primeira vez aí no histórico do canal, estamos trazendo um convidado pela segunda vez. Por uma série de solicitações aí que chegaram por e-mail, o pessoal pediu para a gente aprofundar alguns assuntos aí que a gente começou na nossa última live com o Ayrton Zanetti, o nosso convidado. Se vocês não viram o episódio inicial do Ayrton, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, porque a gente vai estar, de certa forma, trazendo a continuação do que foi falado. A gente vai estar aprofundando aqui algumas coisas que foram solicitadas pelos próprios representantes, né? Então, fica a oportunidade para quem não viu, dá um pause aqui no vídeo, vai lá, assiste e depois vem aqui, que aí o nível de conhecimento vai ficar ampliado. Bem, Ayrton, bem-vindo novamente. Perfeito, muito obrigado, Vladimir, por mais esse convite aqui para estar, enfim, compartilhando um pouco das nossas experiências, do nosso trabalho desenvolvido na área comercial. E boa tarde a todos os que estão nos assistindo mais uma vez nesse programa. E é uma honra ter seu primeiro convidado 2 vezes a participar do programa. Isso sempre é um sinal positivo. Claro, é um sinal positivo, e eu vou aproveitar, então, o que foi solicitado pelas perguntas, já para a gente começar aí o nosso diálogo, ok? Uma das coisas que aconteceram e que vem acontecendo em muitas organizações é a pressão por ter um faturamento, principalmente as empresas que na pandemia sofreram com a perda de faturamento. Tá? O pessoal hoje está precisando de caixa, aí vem o financeiro e quer que venda se vire, vocês precisam vender, porque a gente tem duplicata para pagar, tem funcionário para pagar, toda essa pressão que as organizações sofrem. E à medida em que isso chega como pressão na empresa, vai para a equipe comercial, seja ela uma equipe comercial de funcionários, seja de representante. Dos representantes, a pressão vai assim meio velada e tal, mas chega igual, né? E à medida em que a pressão chega nos representantes, nos vendedores, de uma forma geral, vamos então colocar todo mundo dentro da cesta, né? Porque todos os vendedores, a gente tende, né, a atropelar algumas fases e querer direto para o fechamento, né? E isso em clientes novos é terrível, porque tem um elo de confiança que precisa ser estabelecido, e muitas vezes em clientes que já são recorrentes, que já estão na carteira, o representante tende a achar, bom, eu vou passar, vou pegar o pedido e sigo adiante, sigo a vida, e algumas vezes a gente não respeita algumas coisas que precisam ser respeitadas, né? Eu acho que esse é, vamos dizer assim, o início da nossa conversa. Eu queria que, por aí, tu falasse um pouquinho das tuas experiências como treinador, também como vendedor. O que é que tu entende como assim, os principais erros e como, de certa forma, evitá-los? E se cometeu erros, quais são os problemas que esses erros acabam causando aí na relação entre o comprador e o vendedor? Pode ser? Claro, logicamente, sim. Me ajude aí se no raciocínio eu não cobrir alguma dos pontos que você colocou aqui no início, né, Vladimir? Sim, Bom, pode deixar. uma questão que eu acho que foi bem no início da sua fala, que eu vou começar bem por ali, que tem a ver com a questão da pressão. O vendedor, vamos dizer assim, o vendedor CLT, né, que é aquele que já é o funcionário da empresa, obviamente que ele sofre pressão, porque o chefe é pressionado e vai em efeito de cascata. E aí você contemporizou um pouco para o lado do representante, mas eu acho que o representante, ele igualmente, ele também é pressionado, se não exclusivamente pelo chefe, pelo gestor dos representantes ou distribuidores, conforme a nomenclatura usada, eu vou usar bem o representante, né? Mas, assim, além da pressão de quem gerencia o processo de venda por parte da empresa, que concede uma concessão de venda num território para um representante, tem a própria cobrança individual, né?
porque o representante comercial é lobo solitário. Ele sai para a rua e tem que voltar com a caça. Ou seja, no caso aqui, a caça é a venda. Se o representante fica um dia sem faturar, 2 dias, 3 dias sem faturar, a pressão dele com ele mesmo naturalmente aumenta. E é de se compreender que neste processo dessa pandemia, essa questão toda de lockdown, e vai se fechando as cidades, e o acesso é restrito e não pode visitar as pessoas, isso só se potencializa e torna-se mais forte. Então, eu acho que se não tem alguém, um chefe cobrando, a própria consciência está cobrando, porque uma coisa que é inexorável é que as contas vão continuar chegando. Elas não vão parar. De jeito nenhum. Então, a gente precisa fazer o nosso faturamento. É normal, faz parte do processo, e o que eu acredito é que depois da pandemia a cobrança não vai diminuir. Eu acho que ela vai, na melhor das hipóteses, continuar igual. Seja a autocobrança ou a cobrança por parte do gestor. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, a pressão não vai diminuir, ela só tende a aumentar. Até porque, se nós aqui estamos aí da metade para o fim, já no segundo terço, já cumprindo o terceiro terço do mês de abril, se alguém ainda não cumpriu a meta, a pressão vai ficar maior, porque tem que cumprir. Então, se não cumpriu meta em janeiro, fevereiro e março, vai ter que tentar cumprir em abril, maio e junho. E seja por qualquer fonte de pressão, isso é um fato bem, eu acho que bem entendido por todos, que toda a audiência aqui que está nos vendo, por nós aqui também, que temos a nossa própria cobrança. Então, a gente está todo mundo no mesmo barco, eu acho que nesse contexto. Bom, e aí você me comentou sobre das vivências, ou erro, enfim, atitudes, né, que precisam ser feitas para que a gente consiga cumprir com essas metas, com esses objetivos que nós temos, né? Bom, primeiro ponto, acho que só para relembrança, quem vai trabalhar com vendas, seja como vendedor, como representante, venda de balcão, venda de solução complexa, qualquer tipo de venda, tem que gostar de receber algum tipo de pressão. Porque faz parte do cenário. O desafio de vendas é o desafio cotidiano, todo dia é desafio. Para vendas, todo dia é um desafio. Em relação ao universo propriamente de representantes, né, que talvez seja, assim, não sei se é a totalidade, mas a maior parte da nossa audiência, né, do canal, eu penso o seguinte, uma questão que eu identifiquei nesses mais de 20 anos de carreira, aí, trabalhando com treinamento, e a minha vida praticamente toda profissional, eu trabalhei sempre, ou quando eu não estava vendendo, eu estava trabalhando na área de marketing, ou com publicidade, então sempre estava dentro do universo de venda a mais e venda melhor. Eu acho que um ponto é a ansiedade do representante em fazer negócios, e ele pode estar deixando escapar uma etapa fundamental no processo chamada planejamento. Então, se eu me planejar, existem grandes possibilidades de eu conseguir conquistar alguma coisa para aquele dia, para aquele cliente, para aquela semana. Se eu não me planejar, se acontecer, talvez seja o acaso. O acaso, vamos entender bem o acaso. O acaso eu conheço aquela pessoa, eu já vendo há 5, 6 anos para aquele mesmo cliente, as soluções que ele compra da minha pasta de venda já são bem conhecidas, né? Então, o acaso, entenda, não é bem o acaso. É claro que teve trabalho, pode ter o acaso, a sorte também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu vendo para um cliente há 5 anos já, é mais desafio ainda continuar vendendo para ele nos próximos 5 anos. E aonde entra o planejamento aqui? O planejamento entra na seguinte parte do processo. Tudo aquilo que eu vendo para ele até hoje, pode ser que realmente faça sentido continuar vendendo daqui para frente. Mas, se eu não me planejar e não acompanhar as mudanças que tem no ambiente do cliente ao longo do tempo, pode chegar um momento em que eu seja surpreendido e não tenha mais espaço para venda numa empresa que eu conheço com uma pessoa que eu também conheço. A questão as necessidades de compra, elas podem vir mudando ao longo do tempo. Tá bom, então pode ser, fala, poxa, mas eu vendo pneu, e aqui não vai deixar de comprar pneu?
Não, provavelmente ele não vai deixar de comprar pneu, mas talvez ele necessite de um tipo de pneu diferente do que aquele que talvez você venda nesse momento. Ou o cliente esteja pedindo alguma coisa diferente que talvez a gente ainda não tenha esta informação. Esse é o primeiro ponto do planejamento. Então, acompanhar os critérios de decisão do meu comprador também é um outro fator importante de pensar em planejamento. E uma coisa que seguramente acontece comigo, acontece com você e acontece com quem está nos ouvindo. As pessoas que participam de um processo de compra por parte de um cliente, elas mudam. Não muda o gerente, mas muda o analista, muda o assistente, muda o comprador, alguém sobe de cargo, alguém recebe uma promoção, alguém sai da empresa, alguém se aposenta. Então, é muito dinâmico para nós contarmos que ter um único interlocutor ou uma única fonte de contato numa empresa pode nos deixar sem fonte de contato em algum lugar no futuro. Então, o planejamento ele envolve o que eu vou vender, quando eu vou vender, para quem eu vou vender e talvez como eu vendo, e não se esquecendo por que é que o cliente compra essa solução de mim. Então, aqui eu estou elencando algumas perguntas que um vendedor pode se fazer, porque uma pessoa organizada, um representante bem organizado, que tem que percorrer, vamos supor, uma parte de um estado, que vai rodar numa semana algo como 500 quilômetros. Eu não estou pegando nem uma distância nem tão longa, que seja difícil de cumprir, e nem tão curta que não seja passível de execução. Então, 500 quilômetros numa semana são falando 100 quilômetros por dia. Quem tem que viajar por regiões interioranas de qualquer estado do país, possivelmente cumpre com isso e muito mais, talvez até numa semana. Então, é normal que numa questão assim, a pessoa faça um roteiro de vendas. Eu vou sair daqui da minha cidade, eu vou para a cidade A, depois vou para a cidade B, depois no dia seguinte na terceira cidade, na quinta cidade, e a ponto que, quando eu saio de casa, eu estou pensando em ir o mais longe possível, porque da metade para o fim da semana eu já vou retornando para fazer o meu roteiro de vendas e normalmente terminar próximo da onde é a minha base ou minha fonte de residência. Então, é normal que já faça esse tipo de planejamento, que eu vou tratar aqui com o nome de planejamento logístico. Isso é normal de fazer, porque ninguém é louco de ficar rodando mais do que o necessário ou fazer uma coisa completamente destrambelhada e perder dinheiro com combustível. Então, isso é normal que as pessoas façam. Agora, por que não fazer o planejamento do que é que eu quero conversar com determinado cliente? Então, fazer isso significa quais são os pontos que eu gostaria de conversar com esse cliente. Ou responder essa pergunta, o que é que eu quero falar? Qual é o objetivo dessa reunião? Eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá vender. Tá, vou vender o quê? Para quem? Mas eu já conheço o vendedor. Então, prepare-se para, na sua próxima reunião, tentar conhecer uma outra pessoa que esteja na área de vendas, ou que esteja na área de compras, ou que esteja na área de marketing, ou que esteja lá dentro do armazém, ou lá do barracão, como muitas vezes se diz aqui no Brasil. Mas por que eu preciso saber quem é aquela pessoa? Porque aquela pessoa, ela sabe quando os estoques estão abaixando, os produtos que mais vendem, os produtos que menos vendem, o que é que o seu concorrente vende para ter uma ruptura de estoque. Então, existem pessoas que podem municiar de informação o vendedor, desde que ele saiba o que é que ele quer obter com aquela informação. Este é um ponto que eu acho que vale a pena comentar no planejamento, ou seja, buscar novas fontes de contato para não ficar refém de uma única pessoa que te atende bem, que você se relaciona, mas que é uma única pessoa e se ela sair, talvez tenha que começar a sua história de vendas desde o zero. Esse é um ponto que eu gostaria de abordar aqui nessa fase de planejamento. Um outro ponto é que, às vezes, o pessoal de vendas, né, o representante, ele se acostuma a vender determinado tipo de produto e este produto talvez não seja aquele que tenha o valor mais alto na lista de preço e talvez não seja aquele que agregue mais valor ao cliente.
Então, se eu vendo um produto que é mais para a base da minha linha de produtos e não está tão no topo, isso chama-se upselling em inglês, ou a venda de um produto superior, traduzindo de forma livre aqui para o português. Então, assim, se o meu cliente já compra um determinado produto, talvez valha a pena aumentar esse mix, se planejar para aumentar esse mix de produto, vendendo um pouco de um produto de classe superior, porque talvez os clientes dos meus clientes tenham exigências diferentes e não comprem somente aquele que é o produto mais em conta, por assim se dizer. Esse é um ponto. Então, e provavelmente dá para se afirmar que a maioria dos nossos representantes tem produtos para a linha mais baixa, para uma linha mediana e para uma linha mais sofisticada de qualquer produto que a gente vende. É possível que tenha pelo menos mais do que um. E talvez a amplitude de produto seja ainda maior, dependendo, claro, da linha e do tipo de solução que seja comercializada. E um outro tipo de trabalho que deve ser feito no planejamento, que em inglês chama-se cross-selling, que é a venda cruzada. O que é que eu posso vender para esse meu cliente que ele também usa, o qual eu não participo ainda dentro de todos os produtos que eu represento? Então, pensar nisso antes de vender te abre a possibilidade de fazer uma venda melhor trabalhada, porque você vai ter que pensar de uma forma diferente, ou como se diz muito frequentemente no jargão, sai da caixa. Né? E a gente se blinda numa caixa que é a zona de conforto. Eu vou aqui nessa cidade, eu só vendo esse tipo de produto, porque é uma cidade mais simples, o pessoal não tem tanto dinheiro, e essa aqui é a linha que eu vendo. E isto é a caixa que nos limita. O pensamento, o raciocínio e as possibilidades de expandir nosso negócio para um patamar diferenciado e vender mais produtos para o mesmo cliente. Então, esse é o convite que eu queria fazer aqui para o nosso público, né? Para toda a audiência aqui do canal do representante comercial, que é pense dentro do seu portfólio de produtos, da sua pasta de produtos e da sua carteira de clientes. Quem é que pode comprar mais alguma coisa daquilo que você venda? Gente, é mais fácil vender para quem eu já vender algo a mais para quem já compra de mim, eu já tenho relacionamento, do que tentar vender para quem nunca comprou nada. Por quê? Porque eu já tenho uma história para contar. Eu já sou, de alguma forma, para algum tipo de produto, já sou uma referência naquela indústria, naquela empresa, naquele segmento. Então, este é o convite de quando a gente vai fazer o planejamento, assim como a gente faz a roteirização das estradas, dos caminhos que nós vamos pegar e quem vamos visitar, o que é que eu quero vender para cada uma dessas pessoas. Se eu conseguir vender 5% a mais para cada um dos clientes que eu vendo, numa semana de venda é possível que eu esteja vendendo 20% a 30% a mais do que aquilo que eu vendo inicialmente, que eu já vendo costumeiramente. Então, o convite não é se reinventar, mas é colocar um pouco mais de tempero nessa atividade comercial tão apaixonante que é a atividade de vendas. Muito bem. Eu acho que a gente poderia traduzir isso como um aumento de produtividade, né? Porque se tu usa o mesmo esforço, né, os mesmos clientes, e basicamente tu está fazendo um planejamento para ampliar a tua atuação dentro daquela conta, né, é um aumento de produtividade. Uma das queixas assim que a gente ouve dos gestores comerciais muito frequente, diz respeito ao fato de que boa parte dos representantes, principalmente aqueles que já têm um território atendido há muito tempo, eles tendem a abrir poucos clientes novos, tendem a se dedicar a ficar sempre atendendo aquela turma que estão acostumados, dentro daquele roteiro que já acostumaram, e aí os gerentes ficam incomodados, né? O cara não abre mais cliente e tal, e está sempre atendendo os mesmos, e um dos recursos, até essa semana eu estava conversando com um vendedor numa região, e ele falou, o pessoal
dividiu a minha região, que cortaram a minha região no meio Sim. e passaram para um outro, porque eles acharam... Né? E isso acaba acontecendo também muito com os representantes, né? Que é aquela coisa do zoneamento e tal. Mas tudo isso tem a intenção de fazer com que as vendas aumentem. O que tu trouxe acaba sendo uma solução que tu dissesse que, inclusive, é muito mais econômica, né? Tu pode muito bem te planejar para vender mais aonde tu já vende. Né? Me faz muito sentido isso. Faz muito sentido, muito mais barato do que ter que ficar entrando numa cidade e tendo que receber o não, né, de caras que não querem te comprar e que tu, de certa forma, precisa ficar lá porque tem que abrir a carteira e tal. Então, faz muito sentido. Eu tenho a impressão, Ayrton, que o pessoal já faz esse tipo de planejamento de uma forma informal, né? Claro. Sem a gente querer assim, transformar os representantes em burocratas, que a gente sabe que muitos não serão, se tu tivesse que dar uma dica assim, sobre que ferramentas usar, ou eventualmente o que tu já usou no passado, o que tu já sugeriu para que a pessoa saísse do 100% do planejamento informal para um planejamento mais formal, sem se tornar alguém muito burocrático, né? Assim, que é uma coisa que a gente sabe que os vendedores não gostam de ser. Claro. A ideia também não é ficar trazendo complicação, é facilitar, né? Então, um ponto bastante relevante, eu acredito que planejamento é responder algumas perguntas. O que eu vendo? Quanto eu vendo? Quando eu vendo? Para quem eu vendo? Por que eu vendo? Como eu vendo e quanto eu vendo? O que, o quem, o como, o porquê, o quando e o quanto. Se você consegue, para cada um dos seus clientes, responder essas perguntas, você já está criando uma boa forma de planejamento. Por quê? Porque você consegue pensar antes das coisas acontecerem. Então, para um representante comercial que tem bastante, vamos dizer assim, controle daquilo que. Controle, não estou querendo dizer que é planilha de Excel, nem nada disso. Mas sabe, olha, eu conheço a pessoa, ele compra isso, ele compra aquilo. Responder essas 7 perguntas, aí, quer dizer, o que, o como, o quanto, o porquê, o quem, o onde, né? São as perguntas abertas, basicamente, né? Se você conseguir responder isso para todos os clientes que você for responder, mas de forma curta, concisa, é para você mesmo, não é para os outros que você vai responder isso. Você já vai começar a perceber e falar assim, caramba, eu poderia estar vendendo aqui um parafuso a mais aqui para essa empresa. Se para cada um você conseguir vender um parafuso a mais, no final de um período, de uma semana, você talvez tenha vendido uma caixa de parafusos a mais. É muito? É pouco? Vender mais sempre é bom. E como mencionou, a questão de dividir território, né? Por que é que alguém divide o território do representante? É porque enxerga potencial de venda numa região que, de alguma forma, não está sendo bem explorado. Então, Sim. assim, a empresa faz as suas análises. Ela está de olho no representante. E ela está de olho no representante, o ponto de vista que ela tem do representante é muito mais se ele vende e quanto ele vende. Mas o que ele vende, para quem ele vende. Então, o gerente dos representantes comerciais, que é aquela pessoa que está na fábrica, na indústria, no comércio, enfim, da empresa que a gente tiver coligado, né? Ele está olhando para todos esses cenários. Então, ele olha para um território e fala assim, caramba, mas aqui tem um potencial para vender 1.000. O meu representante está vendendo 150. Porque se o representante vai vendendo 700 e ele fala, poderia vender 1.000, é um ajuste fino. Então, eu não vou dividir um território que está sendo bem atendido. Eu vou tentar dividir territórios que, de alguma forma, eu, como gestor, entendo que não está sendo explorado na sua plenitude. Vladimir, não estou te ouvindo. Talvez esteja com o microfone fechado. Eu cliquei para sair do meeting e ele ficou. Muito obrigado. Tudo bem. Eu tenho a impressão que os representantes deveriam prestar sempre atenção
ao conversarem com os seus gestores sobre o nível de expectativa que o gestor tem com relação à sua região, para evitar de serem surpreendidos por algum carteiraço, assim, né, do tipo, olha, eu vou dividir e tal. Né? Às vezes é só um ajuste fino que pode ser feito, e inclusive muitas vezes o representante pode solicitar até uma ajuda da empresa por um período, por uma política comercial mais agressiva para abrir mais contas, né? Ou eventualmente alguma bonificação para abrir territórios que são mais distantes, que geram um custo maior. Então, essa interação entre o gestor e o representante, uma interação proativa, né? Uma interação que vai levar em direção a um ganho mútuo, eu vejo que é fundamental, né? Não dá para só para o cara baixar a cabeça, sair trabalhando e achar que só vender está bom. Às vezes tem alguns aspectos políticos até que precisam ser respeitados, entendidos, né? E muitas vezes superados. O que é que tu acha disso? Eu acho que sim, primeiro faz muito sentido, né? A comunicação é a principal ferramenta de venda, e a venda interna, e a venda externa para o cliente, e a venda interna, porque o representante que tem uma empresa para ele representar, ele também tem que se vender continuamente para o seu provedor de solução, vamos dizer assim, que muitas chamam-se de marketing pessoal, né? Mas o se vender não é só a pessoa, mas é o resultado da pessoa também, né? Normalmente a gente não quer diminuir a nossa carteira de vendas, a gente quer colocar mais produto na carteira de vendas. Mas uma pergunta que eu tenho é de que adianta também ter tanto produto se vende-se 5, 10, 15% da carteira? É melhor uma carteira menor, bem explorada e bem trabalhada, porque traz força para o representante, do que uma carteira toda picada com muitas empresas e poucas vendas para cada uma dessas empresas. Esse é um pensamento muito particular que eu tenho, mas é que me faz muito sentido concentrar esforços para buscar resultados melhores, do que dispersar os esforços, onde os resultados normalmente vão ser muito pulverizados por toda uma linha de produto, né? Talvez não seja a realidade de todos que estão nos ouvindo, mas eu acredito que seja a realidade de pelo menos uma parte, que tem muito produto para representar e vende pouco de cada um deles. E isto favorece, em algum momento, a que a empresa pense em dividir um território. Ou dar uma linha de produto que às vezes remunera melhor. Normalmente, uma linha de produto que é um pouco mais difícil de vender, ela paga um percentual um pouco melhor para o representante. Sim. Do que aquela linha que quase se vende sozinha. É normal você ter níveis diferentes de comissionamento de acordo com a dificuldade de venda de um produto, né? Se é este o cenário, e eu estou visitando um cliente que pode comprar a solução mais básica, a solução mais complexa, me faz sentido pensar em vender as duas soluções, uma vez que eu já estou lá. Eu não devo pensar em vender as duas soluções ao mesmo tempo na mesma reunião. Talvez eu marque reuniões diferentes para abordar com mais intensidade um assunto ou outro assunto, para que também não confunda a cabeça do cliente, a cabeça do comprador. Bacana. Já encaminhando aí a gente poderia ficar falando aí horas e horas sobre um tema aí que nos apaixona e que a gente gosta de falar, né? Mas de certa forma a gente precisa ir encaminhando para o final. Agora a gente tem um período onde muitos representantes não estão viajando como viajavam no passado, e nós estamos falando numa oportunidade de fazer um planejamento melhor, inclusive, né? Pelo fato de estar mais tempo no escritório e fazer com que isso, então, que esse tempo, né, que era antes de estrada, seja um tempo agora de planejamento, né? Queria, então, pedir para ti fechar a nossa live aí, e dando algumas dicas, 1 ou 2 conselhos para os representantes se planejarem em home office, inclusive para comunicações virtuais e tal. Quais seriam assim os teus dois ou três conselhos que tu passaria assim de forma rápida para a turma que está nos ouvindo aí? Tá bom. Bom, então assim, acho que o que eu vou comentar serve tanto para reunião presencial
quanto para reunião via vídeo, como a gente está fazendo, ou uma chamada telefônica, se a gente for usar unicamente o telefone, né? O primeiro deles é assim, planejar a semana, né, ou planejar os clientes que eu já tenho relacionamento e que vendo, eles devem vir em primeiro lugar e, preferencialmente, eu deveria fazer isso antes de começar o trabalho de contato com os clientes. Então, pensando aqui objetivamente, se eu começo a trabalhar na segunda-feira, a visitar meus clientes, a fazer minha primeira reunião 9 horas da manhã, e eu estou em casa porque eu estou fazendo tudo virtualmente, que eu faço meu planejamento, começa às 7 horas, 7h15, 7h30, acorda um pouquinho mais cedo e pensa em preparar aquela semana, se você vai viajar, ou aquele dia de contato, se você vai ficar dentro do seu próprio escritório fazendo essa atuação. Eu acho que esse é o primeiro conselho. Então, se for viajar, reserva uma parte. Se vai viajar no domingo, seria legal chegar no hotel e, em vez de dormir ou assistir televisão, investir uma hora do tempo planejando. E se for na segunda-feira, na terça-feira, diariamente, investir uma hora por dia, meia hora, algum tempo. Menos de meia hora acho que é suficiente, mas que uma hora talvez não seja necessária. Mas investir algum tempo. O segundo ponto é aglutinar as situações comuns. Então, para clientes que compram o mesmo tipo de solução, fazer o planejamento para tentar vender alguma coisa um pouco mais sofisticada e usar para todos aqueles clientes. E se eu tenho reuniões que eu estou prospectando novas contas, novos clientes, normalmente vai ser muito igual o que eu tenho que fazer para cada um desses clientes novos. Então, eu faço o planejamento e replico para o restante. Eu não preciso pensar, vou visitar um cliente novo, o que eu vou fazer agora? Não, eu vou visitar um cliente novo, o que eu faço? E toda vez que é um cliente novo, eu faço igual. Eu vendo a solução A, mas quero vender a solução A mais. O que eu planejo? Você planeja para um cliente e tenta replicar para os demais. O resto é só ajuste fino. Concentra esforço e depois economiza em tempo. Porque é só repetir a mesma fórmula. Né? Eu acho que esses seriam basicamente os dois conselhos. Mais um terceiro conselho. Se você vai fazer prospecção de cliente, reserva um tempo por semana para fazer prospecção. Se for pelo telefone, o primeiro contato por telefone, para tentar agendar uma reunião ou uma visita, então reserva o tempo. Então, quando é que eu vou fazer essa reunião? Segunda-feira, quando é que eu vou fazer as ligações de prospecção? Segunda-feira, na primeira hora? Não, segunda-feira na primeira hora não. Todo mundo está chegando no trabalho e provavelmente está resolvendo os problemas do final de semana. Não seria o melhor momento. Sexta-feira, final do dia? Não, sexta-feira, final do dia também não. Está todo mundo querendo desacelerar. Sexta-feira, normalmente a turma já quer largar a caneta no final do expediente. Não quer arrumar muita coisa para se coçar. Mas talvez seja bom para fazer na segunda-feira depois do almoço, fazer na terça-feira de manhã, na quarta-feira de tarde. E aí tem os horários, talvez sejam mais adequados para quando a gente quer fazer, por exemplo, prospecção para adquirir novos clientes. Né? E só para fechar, o planejamento, eu faço uma relação com o futebol. Os jogadores, eles treinam a semana inteira para fazer 1 ou 2 jogos por semana. E daquilo que eles sabem fazer. Então, fazer o planejamento é treinar para o dia que eu vou entrar em campo, não estiver com o cliente, eu tentar executar com o máximo de capacidade possível. Acho que esses seriam as recomendações ou dicas para a turma aí que está nos assistindo. Perfeito. Bom, só posso te agradecer novamente pela tua presença aqui e pelo conteúdo que tu está trazendo para a nossa audiência. Aproveito, então, para desejar para todos que coloquem em prática, né? Que peguem, porque o conhecimento ele só é válido quando a gente pratica. Então, fica aí uma dica, né? Peguem esses insights, né, do Ayrton, aí, da experiência do Ayrton, e comecem a praticar devagarinho. A gente sabe que mudança de hábito não é uma coisa que a gente faz assim de sopetão, a gente tem que ir degrauzinho por degrauzinho. Então, começar a fazer o planejamento, na outra semana melhorar o que conseguiu. Acho que é por aí, né, Ayrton? Um passinho de cada vez sem desistir, né? Isso, exatamente. Você falou, é um passo de cada vez. Né? Se a criança aprende a andar, é caindo. Então, você vai fazer o passo, talvez não saia direito, faz o passo de novo. 3, 4, 5 tentativas já começa a sair melhor.
E se vai arriscar alguma coisa, não arrisca naquele cliente que você já vende bem, que você domina a situação. Vai arriscar naqueles que não comprometem o seu resultado. Eu acho que esse talvez seja o melhor de todos os conselhos. Sem dúvida, tá. Bom, Ayrton, muito obrigado. Grande abraço aí para o amigo, um abraço para todos os ouvintes. E deixo aí para te finalizar com um tchau aí para a audiência aí antes de eu finalizar a gravação aqui, Ayrton. Ok. Bom, muito obrigado pelo convite, por mais essa participação. Se tiver novas oportunidades, é sempre um prazer poder estar contribuindo com você e com o canal. E quero agradecer a todos que participaram, que assistiram e que, de alguma forma, tentem implementar essas recomendações, porque elas funcionam muito bem na prática. Muito obrigado a todos e felicidades. Bons negócios. Obrigado. Valeu.